Glória a Jesus. Graça, paz, misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe. Aleluia. 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 Amados, abra o Santo Livro, livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Por favor, peça essas criancinhas para fazer silêncio aí, por favor. Já estão entrando já? Aleluia. Parabéns, irmã Sabrina. Parabéns, tá? Paz, parabéns, meu irmão. Deus abençoe. Livro do profeta Jonas. Aleluia. Aleluia. Capítulo de número 3. Glória a Deus. Amém, irmão. Miguel, vai. Aleluia. Meu amigo Diego, presença ilustre. Fala, varão. Aleluia, aleluia. Todos, amém? Tá ruim de achar, tá vendo gente que tá ruim de achar. Tem vez que some, né? Está na Bíblia mesmo, pastor, esse negócio? Está em qual site? Deixa eu pesquisar. Livro do profeta Jonas, capítulo número 3. Amém, irmãos? Diz assim o Santo Livro. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens, os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, ó glória, aleluia, quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Possa se assentar, glorificando e adorando o nome do Eterno. Aleluia, aleluia. Bendito seja o teu nome. Feche seus olhos rapidamente. Pai eterno, santo e poderoso, mais uma vez mais, Senhor, dirigimos a nossa palavra a Ti em oração, por meio do Teu Filho, nosso amado Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reine para todo sempre, em breve voltará. Por isso, Senhor, pedimos a unção do Teu Espírito nesse momento, Pai, para que possamos ter um coração quebrantado, contrito, um coração aberto para a Sua palavra, um coração, ó Deus, que possa discernir a Sua vontade, Senhor, para que a gente possa
compreender os tempos e as estações. Deus, coloca em nós, Senhor, um coração voluntário, um coração disposto. Senhor, abra o entendimento, repreenda, Senhor, toda falta de atenção. Tira, Deus, todo sono, toda, Deus, distração. Repreenda todas as toxinas, Senhor, que promovem o cansaço, o sono. Deus, dê inteligência, espírito de sabedoria e revelação ao teu povo nesse momento. Deus, guarda os quatro cantos, Senhor, desse lugar. Opera, Deus, salvando, libertando, curando. Faça em nós o teu querer. Tenha liberdade, Senhor da glória, de operar a tua graça em nosso meio. Nós clamamos ao Senhor do exército, aquele que de fato criou o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. Pai querido, antes de ti não houve e nem tampouco de ti, ó Deus, depois haverá. Por isso, Deus, te peço, toma, Senhor, esse salão, leve as mentes cativas, Senhor, à tua obediência e nos conforma à imagem do teu Filho, em o nome de Jesus, amém e graças a Deus. Livro do profeta Jonas, um livro que nos ensina muita coisa, principalmente nesse tempo que hoje a gente vive, tempo que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E isso não é de agora, isso é desde quando o homem caiu, desde quando o homem desobedeceu ao Senhor. O homem vem multiplicando a sua maldade. O homem está tendo a capacidade de diversificar em seus pecados, em sua maldade, em sua perversidade. Com o advento da tecnologia, ciência, o homem está escalonando em seus pecados. O homem está conseguindo se monstrificar. O homem está se tornando uma aberração. O homem está se tornando um monstro. Há pessoas, seres humanos, que você olha e você já não consegue discernir se é homem de fato ou é um monstro, ou é um demônio. Pessoas com pensamentos perversos, com ideias malignas. Pessoas que parecem que foram confeccionadas nos laboratórios do inferno, tal qual Hitler, que era um homem que tinha, como diz a palavra em Romanos, mentes que maquinam o mal. Mentes que têm a capacidade de sentar para planejar o mal, para fabricar o mal, para fazer o mal, para produzir a maldade. E eu quero usar essa passagem de Jonas para nós aplicarmos aos tempos em que vivemos. Nínive era uma cidade, era a principal cidade dos assírios, um povo extremamente cruel, perverso, militar, inimigo de longa data do povo de Deus. Nínive, só para você ter noção, era um povo, preste atenção, era um povo que, para intimidar seus adversários, quando eles tomavam cidades, quando eles dizimavam cidades, povos, eles pegavam alguns de seus escravos e matavam, decapitavam e faziam o empalamento. O que é isso? Empalamento é você introduzir uma estaca desde o ânus até o centro da cabeça. E foi a partir dessa ideia que os romanos começaram a praticar a crucifixão, que era de hastear o homem na madeira. Mas os assírios, para intimidar, amedrontar, introduziam estacas no ânus de pessoas que ficavam hasteadas com a estaca aqui, no topo do crânio. Então era um povo extremamente perverso, que tirava bebês de ventre de mães com seus cutelos, decapitavam, esquartejavam, amarravam em cavalos, desmembravam pessoas. Povo cruel, devastador, povo de dura cerviz, rebelde. E Jonas, ele endurece o seu coração para pregar contra Nínive, porque primeiro, Jonas conhecia ao Senhor, Jonas sabia quem era Deus, Jonas conhecia uma faceta do caráter de Deus, aleluia, que o nosso Deus é um Deus misericordioso, bondoso, amoroso, um Deus que perdoa, um Deus que ama, e não só ama, Deus, ele é amor, oh glória, aleluia, o nosso Deus, ele é amor, aleluia. Então Deus, ele mostra para Jonas que ele queria estender a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor, a sua beneficência ao povo de Nínive. E Jonas endurece a cerviz, Jonas
foge do Senhor. E Jesus, ele já falou acerca disso. Por quê? Como os assírios eram inimigo de Israel de longa data, Jonas sabia que se possivelmente ele fosse lá, seria morto. Mas deixa eu te falar, a palavra fala que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, oh glória. O maligno só toca se Deus assim o permitir. E se Deus estava mandando Jonas ir, era porque Deus ia garantir a segurança de Jonas. E aí eu já posso glorificar a Deus, que independente da adversidade, da tirania, da crueldade de um povo contra o povo de Deus, eu quero te dizer que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, aleluia. Então ninguém pode contra a sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós, oh glória? Por isso que Jesus disse que nós seríamos odiados de todos por causa do nome dele. E o ódio é uma palavra muito forte. O ódio é um sentimento muito forte. O ódio é um sentimento maligno, perverso, diabólico. E Jesus, ele diz que não será empatia, não será uma falta de afinidade. Jesus diz que nós seríamos odiados de todos por causa do nome do Senhor. E ele relata isso para os seus discípulos, mas ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Não é que nós somos inimigos deles, é eles que são nossos inimigos. Eu sei que tem pessoas que não gostam de você. Não é você que é inimigo dela, é ela que é a sua inimiga. Não é você que é inimigo dele, é ele que é seu inimigo. Mas independente do sentimento que ele ou ela nutra contra você, venha nutrir contra você, eu quero te dizer, derrame sobre ele amor, porque o amor constrange. Então ame até os seus inimigos. Ame até aquele que não gosta de você, que não quer o seu bem, que não quer a sua história sendo hasteada, glorificada, exaltada. Ame até essas pessoas que torcem contra você. Porque a palavra fala, se amar quem te ama, que galardão você tem? Se saudar só quem te sauda, que galardão você tem? Então ame e saude até os seus inimigos. Então Jonas, ele estava debaixo de desobediência. Jonas estava debaixo de rebeldia contra o Senhor. Porque quando o Senhor, ele manda, ele não está pedindo, ele está mandando. E eu aprendi isso com meu pai. Manda quem pode, obedece quem tem. Completa, manda quem pode, obedece quem tem. Juízo. Então a ordem de Deus para Jonas foi: vá até a cidade de Nínive. E temo eu que o Senhor já tem falado para mim e para você, para nós irmos por todo mundo e pregar o santo sacro evangelho. E eu temo que alguns de nós, ou todos nós, estamos negligenciando essa ordem. Porque no capítulo de número 3, o texto diz, versículo 1, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. Não é a primeira vez que Deus estava falando com ele. E não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira que Deus, ele fala com a sua igreja para a gente ir por todo mundo e pregar o evangelho. Talvez seja a 15ª, sei lá, 100, 1000 vezes Deus já falou para a gente ir e pregar o evangelho. E a gente está parado. A gente não se move. A gente não se movimenta. E veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Jonas, para que ele fosse e pregasse. E ele diz para Jonas, levanta-te. Ou seja, saia da inércia, saia do comodismo, saia dos seus prazeres, vontades, capricho. É uma urgência. E qual? Pregar o santo sacro evangelho. Você já está guardado, salvo, redimido, perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas ainda há uma multidão de gente que não me conhece. Saia do seu lugar, se levante e pregue o evangelho. Pregue. Clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E eu sei que é muito difícil a gente falar algo
para alguém que ele não quer ouvir. Eu sei que é muito difícil falar aquilo que as pessoas não estão dispostas a ouvir. E a palavra de Deus para Jonas é: prega contra ela. Por quê? Porque é um motivo, Jonas. Porque é um motivo, pastor Ricardo. Porque a malícia, o pecado, a maldade, a perversidade já subiu até diante de mim. A minha medida de beneficência e misericórdia já está acabando. A medida de iniquidade dele já está se extinguindo. Então, Jonas, prega contra ela. Prega contra ele. Prega contra esse teu amigo que tem um comportamento contrário à palavra de Deus. Você sabe que se ele morrer nesse pecado, o lugar que lhe resta é o inferno. Mas a gente, pela amizade, pela colegagem, por fazer uma política da boa convivência, a gente não quer falar a verdade. A gente está ocultando a verdade àqueles que carecem ouvir a verdade da palavra de Deus, por mais dura que ela seja. Prega contra ela. Jonas se recusou. Jonas se negou. Jonas quis fugir de Deus. E o salmista fala: como fugirei eu do teu espírito? Como fugirei eu da tua presença? Se eu colocar minha casa no céu, lá o Senhor está. Se eu colocar nas nuvens, o Senhor também lá estará. Como fugirei eu do teu espírito? Não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como se ocultar da voz de Deus. Não tem como se esconder da presença do Eterno. Lembra quando Adão pecou? Deus vem no jardim e fala: Adão, onde você está? Por que você se escondeu? Você comeu daquilo que eu não disse para comer? Você fez aquilo que eu não disse para fazer? E Jonas falou, Adão falou: eu me escondi porque o Senhor estava nu. Porque eu estava nu. Ele não se escondeu. Não tem como se esconder. E você está se escondendo com a sua chamada. Você está se escondendo com a sua vocação. Você está enterrando o talento. Você está enterrando o dom. Há pessoas que vão se arrepender com aquilo que Deus colocou no seu pulmão, na sua mente, no seu espírito. Deus está te chamando para pregar o Evangelho. Deus quer que você saia dessa zona de conforto. Porque Deus tem seus meios de trabalhar. Deus tem seus meios de colocar alguém nos trilhos. E o meio que ele utilizou, o profeta Jonas, foi lançando Jonas debaixo de uma grande adversidade. Jonas quis fugir, mas não tem como fugir daquele que criou tudo e todos. Quando Jonas se embarca e quer fugir para Tarsis, Deus levanta um vento e causa um grande terremoto, um maremoto naquela situação, e aquele barco está para ir a pique. Note que quando a gente está debaixo de desobediência, é aí que a gente coloca pessoas em perigo. É aí que a gente coloca a vida das pessoas em risco. As pessoas já estão por si só. Mas se nós estivermos debaixo de desobediência, é aí que a gente coloca a vida delas em risco. E é aí que a responsabilidade recai sobre nós. O texto que o Fabinho compartilhou comigo, o texto do profeta Ezequiel capítulo 33, que diz que o profeta tem que ser atalaia, ele tem que anunciar, ele tem que tocar trombeta, ele tem que falar a verdade, ele tem que alinhar o povo, ele tem que colocar o povo no trilho. Mas se o povo, a pessoa não ouvir, o sangue dessa pessoa não será cobrado do profeta. Então nós temos uma responsabilidade de falar a verdade. A ordem de Jesus, Marcos 16,15 diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mateus 28,18 diz: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado, aleluia, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, oh glória. Ou seja, assim seja. Ele está falando: saia, pregue, anuncie, toca a trombeta, avisa. Nós temos que ir
E não só ir por ir, mas nós temos que ir baixo ao poder do Espírito Santo, amado. Cheio do Espírito Santo. E não é ir por ir, é ir debaixo de consagração, de separação, de oração, jejum, súplica, cheio do Espírito Santo. Jesus disse em Atos 1:8: e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando a virtude do Espírito vier sobre nós, aí sim vamos ter ousadia, intrepidez, coragem de pregar o Evangelho. Cadê os evangelistas, amado? Cadê os pregadores? Cadê aqueles que estão nas ruas, panfletando, evangelizando, orando? Cadê os cultos nos lares, nas praças? Cadê? Sumiu, amado. Nós só vamos poder ir quando nós contemplarmos a presença de Deus. Isso aconteceu com o profeta Isaías. E o texto fala, Isaías capítulo 6: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, e a orla do seu manto, aleluia, enchia o templo, e o templo estava cheio da sua glória, e eu vi serafins clamando um para os outros: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Só quando esse ídolo em nosso coração morrer, a gente vai poder contemplar a glória de Deus. Ainda há ídolos ocultos em nossos corações, amado. Ainda há deuses camuflados dentro da nossa alma. E muitos aqui precisam ser tocados pela brasa tirada do altar de Deus. Seja na boca, nos olhos, no ouvido, na mão, nos pés. Mas a minha oração ali foi que o anjo do Senhor te visite e te toque com a brasa tirada do altar. Aleluia. Glória a Deus. Faça isso. Aleluia. Aleluia. Aí Deus, depois de descortinar o véu, de abrir o véu e mostrar, despir-se para o profeta Isaías, ele faz uma pergunta aleatória, e ela ainda ecoa toda a terra: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? E ele pergunta nessa noite: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? O profeta olha para um lado e para o outro e fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo. Só quando a gente se posicionar, a mensagem virá. Só quando a gente se colocar, o Espírito se revelará. Só quando a gente se colocar na posição, Deus vai falar no nosso ouvido o que nós devemos pregar, falar, discipular, ensinar, sermos instrumento, canal de Deus, boca de Deus na terra. Paulo disse em 1 Coríntios 9,16 em diante: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois é me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Ou seja, se faço voluntariamente, se faço por amor, se faço porque eu amo, eu terei prêmio. Mas Jonas não queria fazer de boa mente. Jonas não estava com o coração voluntário, quebrantado, obediente, submisso a Deus. Jonas estava resistindo a Deus. E como que a gente vai ganhar essa queda de braço com o Senhor, amado? Impossível. Impossível. Se necessário for, Deus te coloca na boca de um grande peixe, amado, que
E Jonas falou que ele estava no fundo do inferno. E aí lá no meio dessa adversidade você vai clamar. Lá no meio dessa situação você vai orar. Lá no meio dessa situação a sua vocação vai vir à tona. Lá no meio do vale da sombra e da morte, você vai entender que só o Senhor é Deus. E que Ele é poderoso de te tirar dessa situação e te colocar no trilho novamente. Fazer você pregar, abrir a boca, ser sincero, claro, objetivo, submisso a Deus, orando e suplicando ao Senhor. Como Deus falava com os homens de antigamente: desce até a rua direita, e lá eu falarei contigo. Eu quero isso, gente. Ele é o mesmo e não mudou, diz a palavra. Ele falou: se faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Eu não quero uma dispensação confiada. Eu quero um prêmio. E meu prêmio não é galardão. O meu prêmio é boa e doce presença do Espírito Santo habitando em vaso de barro, igreja. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Há pessoas que têm vergonha do Evangelho. Há pessoas que têm vergonha de dizer que é cristão. Há pessoas que têm vergonha de abrir a boca. Há pessoas que têm timidez. E eu não estou falando de personalidade de caráter. Eu estou falando de pessoas que não se lançam. Eu sei que nós somos diferentes. E nem todo mundo tem uma chamada de pastor, de profeta, de pregador. Mas a ordem para evangelizar é para todo mundo, é para toda igreja. É para toda igreja. Nós não podemos ter vergonha do Evangelho. Nós temos que ir e pregar o Evangelho. Pastor, o que o senhor quer nessa mensagem? Eu quero que a partir do ano de 2023 nós sejamos uma igreja diligente no evangelismo. Que será um pecado a gente ficar um mês do ano de 2023 sem fazer um culto ao ar livre. Sem fazer um culto concentrado, com objetivo, debaixo de oração, com missão. Nós temos que se organizar e invadir os hospitais, asilo, centros de recuperação, praças públicas. Nós temos que sair e pregar o Evangelho, amado. Porque a malícia da terra está subindo. A terra está fedendo. A terra está com uma carne podre, cheio de pus, tapurus fedendo. Está uma carne verde, apodrecida. A terra está dessa maneira. Ela está fedendo as narinas de Deus. A gente está vendo aí pastores já no 14º, 5º casamento, blasfemando da palavra, zombando da palavra, trocando os textos, trazendo filosofias políticas e mesclando com o Evangelho. Querem uma teologia branca, uma teologia preta. Eles estão debaixo de condenação. E é uma frase que ecoou de Martin Luther King na minha mente. O que me estarrece, disse Martin Luther King, o que me deixa estupefato não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. O que me deixa assustado não é Kleber Lucas falar o que falou. O que me deixa assustado não é Kleber Lucas estar já no 5º casamento e ainda continuar com a agenda pregando de igreja em igreja. O que me assusta não é Kleber Lucas está ensinando, pregando, discipulando, tendo voz. O que me deixa assustado é pessoas que têm uma bomba dentro de si e não abrem a boca. É isso que me assusta. Porque Deus está avisando a terra. Deus está falando com pessoas para se levantar. E pessoas estão acomodadas. Deus vai te tirar da sua zona de conforto. A minha oração é que Deus te tire da zona de conforto. Te tire do comodismo. Entenda, não torça a minha palavra. Eu não estou falando de religiosidade e mecanismo. Eu não estou falando de ativismo. Eu estou falando de uma vida sensível ao Espírito Santo, amado. É disso que eu estou falando. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas,
dizendo. Quantas vezes o Senhor já falou contigo na sua chamada? Quantas vezes o Senhor já te falou? Quantas vezes o Senhor confirmou? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Você não vai querer a mensagem, Deus é que vai dar a mensagem para você. Não é você que vai escolher o trecho bíblico, é Deus que vai dar a palavra para você. Não é você que vai escolher a mensagem, é Deus que vai dar a mensagem para você. Aleluia. E prega contra. A maioria das palavras de Deus não é a favor, é contra. Quando o pecado está no meio, a palavra é contra, mano. Não a palavra de bênção para quem está em pecado. Não a porta aberta para quem está debaixo de pecado. Quando o pecado está no meio, a palavra é contra. Levanta-te, Jonas. Vai até a grande cidade de Nínive. Sabe por quê? Porque todo pecador se acha grande. Mas eu quero te dizer, quem é grande é Deus, poderoso é Deus, eterno é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Prega contra ela. Prega sim contra o homossexualismo. Prega sim contra o aborto. Prega sim contra o infanticídio. Prega sim contra o divórcio. Prega sim. Sim. Tudo que Deus abomina nós temos que anunciar. Prega contra. Prega. Prega. Eu não quero que pedras clamem no meu lugar. Jesus falou, se você não abrir a boca, a pedra vai abrir. Se você não abrir a boca, o jumento vai virar profeta. Deus vai dar cargo profético para jumento, mas não vai dar para pessoas que estão se ocultando, fugindo da responsabilidade. Prega contra. Por quê? Porque a malícia dela já subiu. Aqui Nínive era uma cidade, mas de repente você sabe para quem você deve pregar. Um amigo de trabalho, uma colega que fica trocando de namorado a 3x2 e você não para lá ficar rindo. Namorou onde? Foi para quartel. E aquele namorado seu? Não, já estou com outro. Que isso? Já está com outro? Já? É pecado. Pecado. Pecado, amado. O profeta Oséias disse, Oséias 4:1, ouvi a palavra do Senhor com as filhas de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra, só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela se desfalecerá com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque tal é o povo com os que contendem com o sacerdote. Ele está falando que a terra vai expurgar os moradores da terra, vai vomitar. Porque eu disse aqui na vigília hoje que há pecados que contaminam a terra. E o período do Shemitah, o Sabate, é para purificar a terra. Então há um ciclo que a terra precisa descansar, mas a terra não está descansando. A gente está maltratando a terra. A gente está fazendo com que a terra seja contaminada, abominável. A gente está derramando sangue inocente, a gente está idolatrando, está cometendo idolatria. Com isso a terra não suporta, e ela vomita os seus moradores. É uma forma de Deus avisar. O que está acontecendo no Peru é uma forma de Deus avisar. O clima ficando totalmente confuso é uma forma de Deus avisar. A terra não está suportando mais. A terra já não está aguentando mais. Por isso que Tiago diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não sabeis disso? Que a amizade com o mundo é uma contenda contra Deus. É uma rebelião contra
carne, amado, pura e exclusivamente na carne, é inimizade. E a gente ouve tudo isso o tempo todo, mas a gente não se posiciona. E digo por mim, amado, a partir de mim, é por isso que essa mensagem veio. Porque Oséias fala que o povo está assim por causa dos sacerdotes, por causa de Caio Fábio, de Kleber Lucas, de René Kivites, por causa desses pastores, por causa de omissão. Como o pastor Wellington estava ensinando, e omissão também é pecado. E a gente está omitindo a mensagem da graça a toda criatura. Eles estão vivendo na carne e a gente não fala nada. Olha só, Romanos, acho que foi o Obreiro Diego que pregou esse texto aqui, eu nunca mais esqueci. Romanos 8, 6 em diante fala, porque a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é morte. Morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem verdade pode ser. Sabe o que é isso? É aquele nosso colega, é aquele nosso parente, que é gente finíssima. Você fala, meu Deus, só falta Jesus. Não, falta tudo nele. Falta tudo nele. É gente finíssima, mas se não recebeu a Cristo, está em inimizade contra Deus. Contra Deus. Porque não está sujeito à lei de Deus, e diz o texto, e nem verdade pode ser. Ou seja, é impossível, Renata, é impossível que tal pessoa que a gente tem o diagnóstico que é boa, seja boa de fato, porque não há ninguém bom. E se está na carne, está em inimizade contra Deus. Versículo 8, foi o texto que o Obreiro Diego pregou, se eu não me engano, ou foi o Fernando. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. É impossível. É como você pedir a zebra para ela ficar sem lista. É como você pedir o leão para não comer carne. É impossível. É como você pedir a onça pintada para tirar as suas manchinhas. É como o Kleber Lucas falar que a neve tem que ser preta. Neve sempre foi branca. Amém, glória a Deus. Será? Há uma mensagem de juízo sobre a terra. Eu vou repetir essa frase. Há uma mensagem de juízo sobre a terra. Há uma mensagem de juízo sobre a vida de pessoas. Há uma mensagem de juízo sobre a vida de amigos, familiares, irmãos, filhos, amigos, irmãos em Cristo. Há uma mensagem de juízo. E Deus, Ele quer que alguém se levante. Deus teve que colocar o profeta dentro de um grande peixe, para ele sair da zona de conforto. E Deus me mostrando essa mensagem, Ele falou assim, se você não se levantar para ir, eu vou te colocar em qualquer lugar, para que você possa pregar. Se você não sair da sua zona de conforto, Ricardo, eu te coloco no leito para você pregar para um acamado que vai estar do teu lado. Se você não sair, eu te coloco em qualquer condição para você falar para alguém que eu sei que vai se arrepender. Nem que eu te vomite aonde você não quer ir, mas eu vou te colocar lá. Por quê, pastor? Por quê, Senhor? Porque é uma mensagem de juízo. Depois que Jonas passou por essa adversidade, aí ele se moveu, aí ele se levantou, aí ele parou de ser, meu diácono Jorge, aquele crente nominal, que está tudo bem, vai no culto, gostoso, domingo, glória, glória, aleluia, dá a ofertinha dele, ele canta, dá a paz do Senhor, uma delícia, passa um perfuminho, uma delícia, o culto, sai daqui, toma um milkshake, um açaí, aquele potão que agora é mais 10, não é 15, mudou, tudo aumentando, inflação, lá toma açaí, pastelzinho gostoso, amanhã eu trabalho, que delícia, Natal, acho que vou comprar roupa nova, Ano Novo, acho que vou comprar blusa branca, paz, Deus é paz. Há uma mensagem de juízo.
Jonas teve que se levantar. É aquele ditado: se não vai por bem, vai por mal. Eu não quero ir por mal. Eu quero ir, como o apóstolo Paulo disse, eu quero ir de boa mente. Versículo 3, Jonas 3. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Jonas não foi com as notícias do Google. Jonas não foi com o jornal do Meia Hora. Jonas não foi com a revista Veja. Jonas foi segundo a palavra do Senhor. Deus está falando: beba da água como a palavra. Você tem que ir segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, 3 dias de caminho. Ou seja, vai exigir um esforço, amado. Vai exigir disposição. Vai exigir saúde. Vai exigir seu tempo. Quando diz aqui, e era, pois, de 3 dias de caminho, está falando que vai exigir energia, tempo, saúde. Eu falei para o irmão, Levi estava comigo. Pedi para que a gente fosse lá orar, abençoar o empreendimento que ele ia abrir. Aí eu abri o texto, Salmo 127, lembra até hoje, Levi. Eu falei: se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Em vão é acordar de madrugada e comer o pão das dores. Porque se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Eu falei: se você não se posicionar, não adianta. É necessário um compromisso com Deus. As pessoas não querem compromisso. Não querem aliança. Não querem gastar energia. As pessoas estão se corrompendo por ninharia. Estão sendo dominadas. Eu falei: meu amigo, você tem que doutrinar o seu negócio. Você tem que doutrinar o seu empreendimento. Você é o dono do seu negócio. Você está trocando o Senhor por dinheiro. Você está trocando o Senhor por causa de 30, 40, 50, 100 reais a mais, que não vai fazer você rico, milionário. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há o tempo do shopping, da praia, de sair, de curtir, mas há o tempo de pregar o Evangelho. 3 dias de caminho, energia, tempo, disposição. Agora ele falou comigo: rapaz, não sei como, você parou de trabalhar segunda, você fecha cedo agora no meio de semana. Como é que você está vivendo? Debaixo da graça de Deus. Debaixo da graça de Deus. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Ainda 40 dias. 40 dias aqui fala de tempos difíceis. O povo andou 40 anos no deserto. Terra quente, sol quente, serpentes, escorpiões, sede, penúria. Ele está falando: vocês vão passar esse período de penúria, e no final dele, o Senhor descerá o seu decreto. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Era a mensagem de Jonas. Que mensagem doce. Que mensagem davidiliana. Será que pode se dizer isso? A mensagem de Jonas, bem davidiliana, né? Banquinho de madeira, perninha cruzada, coisa e tal. Você é o ponto fraco de Deus. Você é o ponto fraco de Deus. Deus te esmaga, mano. Deus, ele esmaga. Deus abriu a terra e comeu a cã e a sua família. É esse Deus. Ele abriu a terra e comeu a cã, sua família, seus animais, tudo. Só porque pegou uma capa, Babilônia, uma cunha de ouro, que Deus falou para não fazer. É a mensagem de juízo. E vós, com todo cuidado, pode acrescentar um pouco da sua estatura. Será que podemos? Claro que não. É a mensagem de juízo.
As pessoas têm que entender a urgência do arrependimento. Atos 17:30, Paulo disse: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que o destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Eu digo a todo homem em todo lugar: o que, Paulo? Que se arrependam. Por quê? Por que eu devo me arrepender? Porque tem um dia. Quando ele fala tem um dia determinado, está falando, você não sabe quando será esse dia. Você não sabe. Pastor, mas dura esse discurso aí. Dura esse discurso aí. Falaram isso para Jesus também. Não há nada novo debaixo do céu. Falaram para Jesus, depois de barriguinha cheia, né? Açaí, milkshake. Agora vamos para a mensagem. Vamos agora porque é mais importante. Senta aí, cambada. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O quê? O quê? Depois de comer pão e peixe, fritinho? Não. Então pode ir embora. Eu não ligo com igreja por 30 mil, 50 mil, 60 mil. Pode ir embora, sai fora. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Pode ir embora. Dura esse discurso, quem pode ouvir? Aí de quase 30 mil pessoas, ficou só 12. A igreja de Jesus com 12. 12, só os 12 que ele escolheu. 12 pessoas. E olha o texto, João 6,60. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram. Não era ímpio, não, era discípulo. Era crente, estava na igreja. Mas quando a mensagem mudou, saiu. Duro esse discurso, quem pode ouvir? Aí então disse Jesus aos 12, saiu todo mundo, só 12. Os bancos tudo vazios. Jesus, não tem problema com isso. E vocês? Querem retirá-los? Quer sair fora? É aquele ditado antigo, eu sempre inverto. A porta da casa, como é? A porta da rua é a serventia da casa. Vou sair fora. Eu não ligo. Eu quero gente com fruto digno de arrependimento aqui dentro. É a postura da ovelha, igual o pastor está me ensinando hoje, que Deus vai separar a ovelha dos bodes. Ele vai separar a postura da ovelha. Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro falou: para qual igreja eu irei? Para qual pastor me submeterei? Para onde, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Duro não é o discurso, amado. Duro é o coração daqueles que ouvem. A palavra não é amarga, amargo é a língua daquele que a experimenta. Se o discurso está duro para você, pode procurar outro lugar. Aqui não é seu lugar. Aqui não é seu lugar. Se o discurso para você, do canal do YouTube, não está bom para você, pode tirar a inscrição. Não precisa dar like, não precisa comentar, faz nada. Vai buscar um pastor bode e vai para lá. Vai para lá para ele pegar teu trízimo, vai lá para ele tomar teu carro, tua esposa, vai para lá. Se inscrever, denuncia o canal, fala o que você quiser. A única coisa que você não vai poder é entrar no céu. Lá você não entra. Porque o discurso não é duro não, mano. Duro é o inferno. Duro é cair no ventre do grande peixe. Duro é ser comido pela terra. Duro é cair no céu. Não é negociada com Deus, amado. Paulo disse aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2,5 em diante: porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve pretexto de avareza. Não houve pretexto de avareza. Deus é testemunha
e nunca buscamos glória de homens, nem de vós, nem de outro, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, sermos pesados. Paulo está falando, nunca usei da minha posição para se enriquecer, nunca usei da minha posição para tomar dinheiro de ninguém, nunca usei da minha chamada para botar dinheiro no bolso. Deus é testemunha. Nunca usei o evangelho para ficar alisando o ego de homem ou de mulher. Nunca! Gálatas 1:9 em diante fala: assim como vos dissemos agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homem ou a Deus? Se eu procuro agradar a homens, não seria servo de Cristo. Eu aprendo com Paulo. Prefiro aprender com Paulo do que esse pastor, esse negão careca, barba branca. Fiquei injuriado com esse negão, mano. Quando essa mensagem vem, quando o discurso vem, quando o evangelho é exposto, é necessário dar uma resposta. Quando a mensagem da cruz é pregada, Deus exige uma resposta. Quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é necessária uma resposta adequada a este amor. Que quando a mensagem de Jonas veio, duríssima, Jonas estava trancando os dentes, já estava babando dentro do canto da boca, já menino. Já estava com pedaço de fome. Ainda 40 dias! Deus vai destruir essa cidade. Aí Jonas na mente dele, Jorge, 40 dias é muito, tinha que ser logo agora, só me tira daqui. Só me coloca de novo na boca do peixe, não me tira daqui. E desce fogo. Mas quando os homens ouviram a palavra, eles tiveram uma resposta. Jonas foi advertido a segunda vez. Eles foram advertidos uma única vez. Se não, vejamos o versículo 5. Jonas está pregando. E os homens de Nínive creram em Deus. E proclamaram um jejum. E vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive, por mandato do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água, ou seja, jejum total, absoluto, nem água. Mas os homens, os animais, estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quando essa mensagem chegou, eles abriram o coração e se arrependeram. Você nunca vai saber se o patrão vai se converter se você pregar para ele. A gente não vai saber se um presidente da nossa nação, um governador, que seja, um político, um chefe de Estado, vai se arrepender se a gente não tocar trombeta em Sião. E hoje não precisa a gente ir lá no Planalto. Está aí a internet que pode levar essa mensagem para qualquer político, presidente, governador, chefe de Estado. E essa mensagem chegar numa cidade, um país, e Deus causar um avivamento, e Deus causar ali, meus irmãos, uma conversão em massa e salvar nações. Se a gente não pregar, quando a mensagem chegou no ouvido do rei, o rei saiu do trono, tirou toda a sua glória, vaidade, pujança, e se vestiu de pano de saco e de cinza. Fala de humilhação. E ele falou: a gente vai clamar forte, nem criança, nem animal, nem homem, nem nada, nem ninguém
vai comer e nem beber nada. Jejum absoluto. E o que a gente vai fazer nesse período? A gente vai clamar fortemente a Deus. E a gente vai se converter, cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Eles deram uma resposta. Qual é a resposta que você vai dar a essa mensagem? Os Tessalônicos, lembra do estudo de quinta-feira? Quando Paulo pregou lá, eles deram uma resposta. 1 Tessalonicenses 1 diz que eles se desviaram dos ídolos e se converteram a Deus vivo e verdadeiro. E aí esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Eles deixaram os ídolos, a idolatria, deixou o cigarrinho, a bituca de cigarro, deixou a maconhinha, deixou a trilhazinha de cocaína, deixou aquele final de semana no bar, tomando cerveja, trocando uma ideia, rindo, gargalhando, e beijando a boca aqui, e passando a mão ali. Acabou! Acabou! Eles se converteram. Eles mudaram. Deixou os ídolos e se converteram a Deus. Uma resposta a isso. Uma postura diferenciada. Isso fala de um arrependimento verdadeiro. Um arrependimento sério. Consciente. Como no batismo hoje, eu estava lá da minha mãe. Você via pureza no coração das pessoas, descendo as águas, debaixo de lágrima, pessoas em lágrima. Você vê a sinceridade na alma das pessoas. O batismo nem começou e pessoas já se debulhando em lágrima, e indo para a piscina e se batizando, e aquele, meu Deus, que coisa linda, Senhor, o teu evangelho, que coisa linda. Quando Pedro disse em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempo de refrigério pela presença do Senhor. Paz, tranquilidade, só vem quando o arrependimento acontece. Fora disso, perturbação, guerra, confusão, picuinha, discussão, traição, arranca-rabo, carrapicho, fofoca, disse-me-disse. A mensagem é arrependimento. Porque ele falou 40 dias. E esses 40 dias não chegou o 39º ainda. Ainda não aconteceu. Ou seja, o tempo é de arrependimento. Jesus ele disse que ele não veio para os sãos, mas para os enfermos. Ele não veio chamar justo, ele falou que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Agora a questão é ter a consciência de pecado. É isso que falta, consciência de pecado. Um batismo de consciência de pecado. 1 João 1,8 fala assim: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Se o Ricardo fala que eu não tenho pecado, eu estou me enganando. E não há verdade em nós, mas ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus, ele é misericordioso, irmãos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Misericordioso. Ele pode salvar o bandido mais facinho da terra, como os ninivitas, monstros, bestas feras, pessoas abomináveis, orgia. Mas Deus pregou por boca do profeta Jonas, e Deus salvou aquela cidade até o rei. Até o rei. Glória a Deus. Já pensou a gente viver isso na nossa nação? Isso é possível. Isso é possível. Eu já estou acabando, meu tangedor pode me acompanhar. Jonas pregou. Os ninivitas deram uma resposta à pregação. Agora Deus precisa dar uma resposta àqueles que deram uma resposta para ele. Jonas pregou.
Jonas deu uma resposta para Deus. E agora Jonas vai pregar para os ninivitas. Os ninivitas deram uma resposta para Deus. E agora Deus vai dar uma resposta aos ninivitas. Qual foi a resposta de Deus? Versículo 9 e 10. O rei tirou o manto, a coroa, o cetro, saiu do trono, pegou o pano de saco cinza, deu o decreto, falou para o arauto, anuncia para toda a cidade, fala para minha esposa, para os meus filhos, que a gente vai se arrepender de nossos pecados. A gente vai mudar como funciona a nossa casa. A nossa casa não pode continuar funcionando dessa maneira, servindo de escândalo para a vizinhança, discussão, arranca-rabo, palavrão, xingamento, briga, tapa, cambalacho. Não. A gente vai mudar como é que funciona a nossa casa. A gente vai começar pagando o que a gente deve. Vamos começar pedindo perdão a Deus dos nossos pecados. Pedir perdão para a esposa para o marido. Pedir perdão para os filhos para os pais. Pedir perdão ao familiar, ao amigo. E vai indo. Retratando. Consertando. Ajustando. Lembrando daquele amigo, daquele irmão, daquele colega que precisa de uma mensagem, uma palavra, um texto bíblico. Aí o rei fala: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E o 10 é o mais apaixonante. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. A palavra ali não é que Deus se arrependeu. A gente sabe que por hermenêutica bíblica, Deus não se arrepende. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Aqui é que Deus mudou a disposição da sua vontade, porque Ele viu a resposta. Ele viu a resposta. A partir dessa mensagem aqui, se você der uma resposta sincera para Deus, Deus vai ver ela. E Ele vai mudar a disposição daquilo que eles estavam tentando fazer. E não vai fazer. Porque Ele viu sinceridade. Ele viu uma conversão, uma mudança. Rapaz, ele está querendo mudar de verdade. Está mudando a mente. Está entrando no quarto, ele está orando antes de dormir. Está buscando um texto. Calma aí, o pastor pregou em qual texto mesmo? Ah, Jonas. Onde que está na Bíblia? Aí vai lá no índice. Calma aí. Eu não sei onde está, mas o índice aqui vai me mostrar. Ah, Jonas, está aqui. Achei. Ah, Jonas 3. Aí vai indo, lendo. Aí vai orando. Vai se arrependendo, vai mudando. Aí vai para a esposa, para o marido. Ô filha, me perdoa. De quê? Aquela vez que eu fui duro contigo, fui rude, fui grosso. Eu não quero ser mais assim, você pode me perdoar? E vai tratando, consertando. Aí aquele que tem a chamada, meu Deus, quantas almas eu deixei de pregar, quantas visitas eu deixei de fazer, quantas visitas em hospitais eu podia ter feito e não fiz. O trabalho no auxiliar de recuperação, eu podia estar lá pregando, expulsando os demônios. Eu podia estar lá, eu podia estar na rua, apregoando, distribuindo panfletos, falando que Jesus é o Senhor. Eu podia estar lá, eu estou parado, enferrujado, e eu não prego mais, mas não oro, não leio. Deus tenha misericórdia. Aí Deus vai lá e muda, perdoa. Interessante que quando Deus perdoa Nínive, quando Deus perdoa Nínive e salva, o profeta fica bravo. Hein, Miguel? O profeta fica nervoso. O profeta não queria que o povo se arrependesse, olha isso. Meu Deus, é como Jesus que curou o gadareno e o pessoal ficou bravo. Meu Deus, o homem era um demoniado, um apinganhado, um louco, um lunático, preso com corrente, grilhão, preso no cemitério, se cortava todo com garfo de
telha. Agora está vestido são, consciente. Parou de ficar andarilho na rua, falando sozinho com demônios. Aí Jesus vai lá, restaura, trata. A sociedade fica brava. O que é isso, gente? É tipo uma esposa. O pastor estava falando isso hoje lá no culto, lá no batismo. Foram lá fazer uma visita, pregou o evangelho. O marido apinganhado, bêbado, lunar, cachaceiro, se converteu, se arrependeu. Começou a caminhar direitinho. Aí chamava a esposa para ir no culto. Vamos no culto. Ah, não quero ir não. Aí ele continuou indo. Vamos no culto hoje comigo, vamos lá. Mensagem boa, você tem que ver. Uma bênção. Aí não quero ir não, pode ir. Isso foi. Chegou um tempo que esse marido cansou. Começou de ir um domingo, de ir um culto no meio de semana, uma oração. Começou a ficar um pouco mais grosso, rude, mais agressivo. O velho homem começou a ganhar espaço. É igual o Martinho Lutero falou. Eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Aí ele começou, continuou. Aí quando num belo dia ele encheu a mão na cara dela, ela foi lá na casa do pastor. Ai, pelo amor de Deus! O que aconteceu, meu? O que aconteceu, meu? Calma, fica quieto. Vai lá falar com meu marido, o que aconteceu? Ele meteu a mão na minha cara, pastor. Quando ele te chamou para vir no culto, por que você não veio com ele? Agora que ele desviou do caminho, você quer que a gente vá lá? A gente vai por amor a ele, por misericórdia. Mas olha onde ele chegou, que você não apoiou, que você não caminhou, que você não foi a disjuntora. E ali ele entrou e... Quando há um arrependimento sincero, Deus perdoa. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Como ele fala, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, ele vai tornar branco como a neve. Branco. A partir de 2023 a gente vai mudar essa pegada na igreja de evangelismo. Amém ou não? Amém. Fique de pé comigo em nome de Jesus.